Recado pro Neymar, vamos ver. Neymar, se você, Neymar, estiver me ouvindo agora, preste atenção no que Deus tem para você. Tu não tem amigos, Neymar. Só tem falsidade em tua volta. Teus caminhos estão cheios de tranqueiras do inferno. E dentro de você, dentro do teu coração, da tua alma, o Senhor mostrava você cheio de complexo. E um desses complexos seria ser feio. Você se achava feio. E o Senhor disse que nós somos sua imagem semelhante quando Ele criou o homem, Adão, no paraíso. Se aceita, Neymar. Aceita teu corpo, aceita a tua cor. Aceita a tua face. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Não queiras tu ser uma pessoa que tu não és. Por isso que tu tem caído em laço. Porque futebol é abominável aos olhos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos que têm acompanhado aqui os vídeos, têm curtido, comentado, compartilhado, têm engajado a nossa conta, feito com que a palavra de Deus vá além de quatro paredes de um templo, meu muito obrigado. Nesse período de Copa do Mundo, estamos percebendo aí esse negócio de recado pro Neymar, né? Isso e aquilo outro, são memes na internet, alguns até engraçados, que trazem ali uma descontração, e outros irresponsáveis, como no caso aí a fala da pastora Nadir, aproveitando muito provavelmente os assuntos em alta para poder falar de algo que Deus não mandou. É nítido que Deus não mandou falar nada pro Neymar, mas como ele tem um nome que na grande maioria das vezes, se tratando do âmbito esportivo, está em alta, e principalmente agora que temos o maior evento relacionado aí a um dos maiores esportes aqui do nosso país, que é o futebol, e a Copa do Mundo, então o povo aproveita aí para tentar engajar o máximo que dá, inclusive no meio cristão. Porém, eu acho muita irresponsabilidade da pessoa usar o nome de Deus para falar aquilo que Deus não mandou que falasse. E por que eu tenho certeza disso? A Bíblia, ela está aí para todos aqueles que querem obedecer à vontade de Deus como princípio de conduta diária. E vai existir algumas exceções em que Deus vai falar de forma específica para determinadas pessoas. Mas com certeza não é o caso do Neymar. E eu imagino que se fosse falar, não iria falar em relação a essas coisas aí que ela tocou no assunto, em relação à beleza, estética, e dizer que as pessoas que estão ao redor do Neymar, Deus revelou para ela que são pessoas falsas. Muito provavelmente a grande maioria das pessoas que tem relevância, tem fama, tem condição financeira aí abastada, estão cercadas por pessoas que estão interessadas sim no que essa pessoa que tem recurso pode oferecer no seu dinheiro. Os relacionamentos, geralmente, a grande maioria das pessoas que se relacionam são com o intuito de se aproveitar dessa situação. Não é necessário Deus revelar para a gente poder dizer isso. Por isso mesmo, é mais um motivo pelo qual eu entendo que esse tipo de postura não é correta. Porque Deus não vai revelar o óbvio, vamos dizer assim. Então eu gostaria muito aqui de pedir a vocês, se alguém for ouvir esse vídeo até aqui, desse povo que gosta de revelar, gosta de trazer profecia, coisas que é só para chamar a atenção de um povo ou daquele grupo de pessoas que até se familiarizam ali com a comunidade cristã, que até às vezes são até sinceros, porém são ignorantes, que parem de enganar o povo. Preguem a Bíblia, falem da Bíblia, tenham um compromisso com as Escrituras. O que muda a vida das pessoas é as Sagradas Escrituras. No dia que o evangelho chegar até o Neymar, eu não sei se já chegou, né? Mas quando chegar, a decisão é dele, se ele vai responder positivamente à pregação do evangelho ou não. E o que é essa pregação do evangelho? Pregar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Se a pessoa responder de forma positiva, ele vai sim ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E se Jesus ele é o meu Senhor, as outras coisas não são mais prioridades na minha vida. Prioridade é sempre buscar honrar a palavra de Deus e os princípios da Bíblia Sagrada que a gente entende, que foi o que Deus deixou como regra de fé para nós. Isso é priorizar Deus, é colocar Deus acima de tudo e de todos, é honrar os princípios, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Se a pregação do evangelho já chegou até o Neymar e ele respondeu de forma negativa, ou seja, não aceitou essa palavra e não quis colocar Deus como seu Senhor e Salvador, obedecendo aos seus princípios, é com ele. Não precisa estar inventando que Deus revelou isso, que Deus revelou aquilo, não. Hoje é através de Cristo, que é a palavra, que nós levamos Deus até o pecador. Através da pregação da palavra, que é o próprio Cristo, sendo ele o caminho, a verdade e a vida. Ele próprio disse, ninguém vai ou ninguém vem até o Pai, a não ser por ele. Então vamos deixar desse negócio de blá blá blá, de dizer que Deus revelou isso, que Deus revelou aquilo. Pode acontecer, mas o que a gente vê hoje é uma brincadeira com o sagrado. Todo mundo revela, todo dia tem revelação, toda hora tem revelação. E às vezes são com coisas óbvias, que não é necessário nenhum tipo de revelação. É só você parar para pensar, analisar e a lógica. Tá certo? Me diz aí o que você acha desse vídeo. Eu já dei aqui a minha opinião em relação ao que a pastora Nadir falou, em relação a esse negócio aí de Neymar. E todos os outros que vão daqui para frente também falar algumas asneiras por aí. Não acredite. Compare com a Bíblia. Se tiver base bíblica, dê até certa relevância, né? Porque pode ser que Deus use dessa exceção, que é a revelação, para falar alguma coisa com o seu povo. Mas a principal fonte da voz de Deus continua sendo a sua palavra. Vamos ler mais a Bíblia, vamos entender a Bíblia, colocar ela em prática e estaremos agradando a Deus. Me diz o que você acha desse vídeo. Até o próximo.